Olá, eu sou Flávio Morgado, estou aqui para falar com você hoje sobre a interface do objeto UserForm. A interface é o modelo programático que um objeto exibe para que nós possamos interagir com ele. Todos os programas Windows têm uma interface, e essa interface ela é registrada no sistema. Se nós pudermos achar essa interface, podemos interagir com o programa. A interface do objeto UserForm ela é derivada da classe MS-Forms, que é disponibilizada por essa biblioteca, Microsoft Forms 2 Object Libraries. As bibliotecas registradas, ela ficam no menu Ferramentas Referências do Visual Basic, vou mostrar. E ela é composta por propriedades que são características do objeto que você pode alterar, como, por exemplo, visível, cor do texto, cor do fundo, ativado, desativado, e muitas outras propriedades. Além disso, é composta também por métodos. Métodos são ações que o objeto executa, como se carregar, se descarregar, se mostrar, se ocultar, e muitos outros dependendo do objeto. E os eventos? Os eventos é a interface programática, também chamados procedimentos de evento, são disparos automáticos que acontecem pelo uso do sistema, do programa ou do usuário interagindo com o objeto, no caso UserForm. E além disso, eventualmente ele pode ter coleções, que são os objetos adicionados dentro de outro objeto. No caso do objeto UserForm, a coleção que existe para ele, a coleção controls, refere-se a todos os controles inseridos dentro do UserForm. Para exibir uma interface, você pode usar ou a janela imediata, digitando o nome do objeto com um ponto, ou então o pesquisador de objetos. A partir de agora, nós vamos utilizar a janela do Visual Basic dentro do PowerPoint para mostrar a interface do objeto UserForm. Quando você insere um objeto UserForm com o comando inserir UserForm e ele aparece aqui, o que acontece, na verdade, é que você criou uma janela derivada da classe MS-Forms. Essa janela vai estar em Ferramentas, Referências, e aqui tem todos os objetos registrados. Você pode ver aqui, Microsoft Forms 2 Object Library é a biblioteca que fornece o UserForm do VBA. Há muitos e muitos outros objetos registrados no seu sistema, mas haverá quanto mais programas você colocar. Então, à medida que a gente vai avançando com a capacidade de entender a programação orientada a objetos do Windows, você vai aprendendo a utilizar melhor essas bibliotecas de objetos. Como eu inseri o UserForm 1 aqui, para ver a sua interface, eu digito UserForm 1, que é o nome do objeto, e digito ponto. Nesse momento, o Microsoft Visual Basic, ele abre a interface do objeto e mostra ela para a gente nessa lista suspensa. Você está vendo aqui que tem um ícone de mãozinha com um nome, Active Control, Back Color, Border Color. De repente aparece um ícone verde, Copy, Cut, Hide, Move. E esses são os objetos programáveis que você pode acessar na interface dele. Ou seja, a mãozinha são as propriedades e os verdes são os métodos. Então, uma forma de ver o que esse objeto fornece é andar por essa lista, que é bem ampla e um pouco confusa no início, mas com o tempo você vai entender. A segunda forma de exibir a interface de um objeto é através do pesquisador de objetos, que você pode selecionar no menu Exibir, Pesquisador de Objetos ou pressionar F2. Quando você faz isso, abre a janela aqui do Pesquisador de Objetos e aqui você tem todas as bibliotecas que estão registradas lá em Ferramentas, Referências. Resumindo aqui, no material de apoio, nós temos os ícones exibidos pelo pesquisador de objetos que mostram a interface de um objeto, no caso, UserForm. As propriedades, que tem esse ícone de mãozinha, que são uma característica de objeto. Um método, que é esse verdinho que parece estar andando, que é uma ação que o objeto faz. Um evento, que é o raio, e uma coleção, que é esse ícone azul, itens que o objeto armazena. Estando aqui com o objeto UserForm selecionado no meu projeto, aqui no Project Explorer, eu tenho as propriedades que o objeto UserForm apresenta que eu posso definir durante o seu design. Elas são classificadas de forma alfabética e são um subconjunto
das propriedades exibidas pelo pesquisador de objeto, que aparece quando eu pressiono a tecla F2, que possui várias propriedades que não estão disponibilizadas na janela de propriedades, como, por exemplo, Can Undo. Aqui na janela propriedades estão disponibilizadas apenas as propriedades que são definíveis, ou seja, que são alteráveis em modo design, enquanto algumas delas são lidas apenas em modo execução, são propriedades somente leitura. Por isso, aqui no pesquisador de objetos vai aparecer uma quantidade muito maior de propriedades do que as que são exibidas aqui. O mesmo vai ocorrer quando eu pressionar o ponto para ver a interface do objeto aqui na janela imediata. Enquanto estivermos exibindo o Visual Basic, nós podemos também exibir as propriedades de qualquer objeto selecionado aqui no Project Explorer, utilizando a forma categorizada. Desta forma, elas são classificadas em categorias que facilitam nossa compreensão da sua sintaxe e sua utilidade. Essas categorias podem ser fechadas ou abertas, né? Colapsadas ou expandidas, e elas permitem que você consiga controlar melhor o que cada uma faz. Por exemplo, propriedades de aparência. Nós temos back color, cor de fundo, border color, cor da borda, estilo da borda, border style, caption, que é o texto que aparece no título do formulário, font color, que é a cor da fonte, e special effects, que é um efeito que eu dou no formulário que ele pode ficar pressionado ou elevado. Depois nós temos as propriedades de comportamento, que são cycle, que se refere à forma como o formulário se comporta ao pressionar a tecla Tab, Enable, que ativa ou desativa todos os controles do formulário, Right to Left, que é para quando você está num país de língua que escreve da direita para a esquerda, como o árabe, e aí então ele vai inverter a forma de escrita do formulário, Show Modal, que é a modalidade do formulário. Depois nós temos a propriedade diversos, que é o nome do formulário, que é o objeto o nome que vai aparecer aqui na janela propriedades. Draw Buffer, que é relacionado ao número de pixels que podem ser desenhados. Algumas propriedades sobre Help, tipo de ícone, tipo de ponteiro. É desnecessário ler todas as propriedades, pois elas serão abordadas futuramente em seu tempo devido em outras instruções, e elas também estão descritas no material de apoio para essa videoaula. Além disso, nós temos os eventos do UserForm. Para ver os eventos, eu aponto para o botão Exibir Código e mando exibir o código do módulo associado ao formulário. Todo formulário tem um módulo associado a si. E quando eu clico em Exibir Código, ele abre o procedimento padrão do objeto UserForm, que é o evento clique, que acontece toda vez que eu clico no formulário. Se eu clicar no fundo do formulário, eu vou clicar nele. Se eu clicar num controle, eu vou clicar no controle. Ele não vai acontecer se eu clicar na borda nem na barra de título. Para saber os outros eventos de UserForm, eu clico aqui, seleciono o objeto dentro do seu módulo, e aí eu clico aqui na lista de eventos e vejo os eventos classificados em ordem alfabética. São muitos eventos, cada evento dispara num momento diferente e eles estão descritos no material de apoio. Um evento é algo que acontece. Ele acontece, então é aplicado assim a uma ação do programador no código. O código, quando eu faço uma ação, por exemplo, trocar indiretamente via código o valor de uma caixa de texto. Quando isso ocorre, eu estou trocando o valor dela, então o evento change dela vai disparar. Se eu tiver um código no evento change, ele vai executar. Change significa alterar, né? Então eu posso ser uma ação no código, uma ação do usuário usando o mouse interferindo na interface, ou o próprio sistema pode gerar algum evento, como o desligamento do Windows enquanto o programa está aberto. Normalmente, um evento é um procedimento do tipo sub, que tem o nome do objeto, o caractere underline e o nome do evento. E depois vem argumentos, se houver, e esses argumentos,
eles são passados pelo sistema. Você não tem como interferir neles, mas tem como ler o seu valor e utilizá-los para fazer alguma programação. Os eventos estão listados no material de apoio em ordem alfabética. E você, com o tempo, vai aprender a utilidade de cada um. Então, por exemplo, Activate é um evento que dispara quando o userform é selecionado. Então, se ele estiver flutuando lá e eu clicar nele, ele vai disparar o evento Activate. Ativou. Se ele abre a primeira vez, ele dispara o evento Activate. O evento clique é quando eu clico nele. Double click, DBL clique é quando eu dou 2 cliques. Deactivate é quando eu desativo. Eu tenho eventos de inicialização, como Initialize. Tenho eventos de tecla, eventos de mouse. Tenho eventos que disparam quando ele é fechado, como Query, Close e Terminate. Cada tipo de controle que eu posso adicionar no userform também tem sua interface. Para você ver a interface de um controle, você tem que inserir o controle dentro do userform. Então, usar essa sintaxe na janela imediata. Userform, nome do userform e nome do controle, que vai pendurar a lista suspensa. Então, se eu adicionar um command button 1, eu digito userform 1, command button 1, e ele vai exibir sua interface. Então, se eu estiver aqui, vamos ver isso futuramente, botar aqui um botão, e eu tenho command button 1, e eu boto aqui userform 1. Ponto. Command button já aparece aqui, porque faz parte dos controles inseridos no formulário. Eu dou um tab, e quando eu pressiono ponto, ele agora está exibindo a interface do botão de comando, que eu também posso acessar com o pesquisador de objetos, onde eu vou botar aqui command button, que é o nome do controle, e ele vai me dizer que vem da classe MS-Forms, e ele está aqui selecionado com as suas propriedades e métodos listadas para minha utilização aqui no pesquisador de objetos. E eu vou poder selecionar aqui o Command Button 1 e ver as suas propriedades aqui no pesquisador de objetos. Novamente, você vê que ele tem propriedades, eventos, e não tem nenhum método nem nenhuma coleção, porque não tem os ícones coloridos como demonstrados anteriormente. Isso era tudo que eu tinha para demonstrar para você nessa videoaula. Na próxima videoaula, comentarei como você pode compreender quando dispara os procedimentos de evento do objeto userform e como utilizar alguns de seus argumentos. Até lá, então.